A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de escatologia no seu lar, e eu quero agradecer mais uma vez aos nossos queridos telespectadores que são alunos desse curso de escatologia no lar. Nós temos milhares de alunos, né, das mais diversas idades, crianças, adolescentes, jovens, adultos, anciãos. É bem verdade que a grande maioria são cristãos, né, já são evangélicos, mas temos também alunos que são telespectadores assíduos de outras religiões, que gostam também de estudar as profecias bíblicas, os eventos escatológicos e principalmente o livro do Apocalipse. Vez por outra, quando estamos no culto, na igreja, muitas pessoas dizem, olha, o meu pai, a minha mãe, meu vizinho não são evangélicos, mas gostam do programa. E eu desejo a você que ainda não é cristão, que ainda não é evangélico, que você possa receber Jesus como seu salvador pessoal. Mas independente do seu credo, da sua religião, desejo também que Deus abençoe você e a sua família, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre toda a sua família. Bem, eu lembro aqui diariamente, não é, que você pode assistir a nossa programação de várias maneiras. Além do canal de televisão, você tem dois canais lá no YouTube, que é o Rede Brasil Oficial e o IEADPE Oficial. Você tem um site também, o www.iadpeplay.org.br, e você tem uma opção que é muito simples. Você pode ir lá no Play Store, no seu celular, você pode baixar esse aplicativo Rede Brasil TV e você pode assistir de qualquer lugar a nossa programação do seu celular. Se você quer entrar em contato conosco, enviar a sua mensagem, a sua pergunta, anote o número do WhatsApp, 994661010. Se você é um telespectador assíduo dos Instantes Finais, se você está assistindo diariamente ao nosso programa, você sabe que nós estamos estudando o capítulo 19 do livro do Apocalipse. Este capítulo, na verdade, possui dois temas principais. Dos versículos 1 a 10, o tema principal é a queda de Babilônia, alegria e triunfo nos céus. Nós já explicamos esses 10 versículos. E o segundo tema principal, que é dos versículos 11 a 21, é vitórias de Cristo sobre a besta e o falso profeta. Nós já explicamos deste segundo tema, dos versículos 11 até o versículo de número 15. E hoje vamos dar continuidade, na realidade nós pretendemos concluir o estudo desse capítulo 19 hoje no programa. Se houver tempo, nós vamos explicar dos versículos 16 ao versículo de número 21. Mas você sabe, antes de nós darmos continuidade ao estudo, nós sempre relembramos, recapitulamos o que vimos dos programas anteriores. Então, de uma forma muito rápida, muito breve, nós vamos recapitular os versículos 11 a 15, para que você possa acompanhar o raciocínio, e aí sim, depois nós explicamos a partir do versículo 16. Pode abrir a tela, por gentileza. Versículo 11, João disse, eu vi o céu aberto e eis um cavalo branco. Já explicamos, no céu não tem cavalaria, isso é simbólico, isso fala da autoridade daquele que está montado nesse cavalo branco. E quem era? Jesus. Observe aí os títulos que são atribuídos a ele: fiel, verdadeiro, juiz, porque ele julga, e ele também peleja com justiça. Só relembrando o que nós já dissemos, este cavaleiro do capítulo 19 não é o mesmo do capítulo 6. O do capítulo 6 é o anticristo e o do capítulo 19 é o próprio Senhor Jesus. No versículo 12, nós já estudamos também, nós vimos que os seus olhos eram como chamas de fogo, isso fala da sua onisciência, daquele que conhece todas as coisas. Na sua cabeça havia muitos diademas, isso fala da sua autoridade. E tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo, é um nome que somente Jesus sabe. No versículo de número 13, nós estudamos, diz que ele estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e este sangue aí não é o sangue vertido na cruz, é o sangue dos inimigos, porque ele vem para exercer juízo. E o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus, porque um dos títulos atribuídos a Cristo, nas páginas da Bíblia, é o verbo de Deus ou a palavra de Deus. Vimos também no versículo de número 14, que os exércitos dos céus seguiam-no, né?
vestidos também de linho fino, branco e puro, e também estavam montados em cavalos brancos. Nós já explicamos, citamos vários textos bíblicos e cremos que estes exércitos que há dos céus são os seres angelicais, mas também a igreja está inclusa aí, porque é a igreja que está vestida de linho fino, branco e puro, conforme Apocalipse capítulo 19, versículo de número 8. Vimos também o versículo de número 15, que da boca de Jesus saiu uma espada aguda. Isso fala da sua autoridade, do seu poder. Para quê? Para ferir as nações. Quais nações? Aquelas que estiverem guerreando contra Israel. Ele regerá com vara de ferro. Isso fala da característica do milênio, será um reino de paz, mas também de justiça. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Para nós entendermos por que é que Jesus pisa o lagar, nós devemos lembrar que Jesus vem para punir, para castigar as nações, os exércitos das nações confederadas que estiverem prestes a destruir o povo judeu naquela ocasião. Bem, até aí foi só revisão, foi só uma recapitulação, e agora sim, vamos dar continuidade a partir do versículo de número 16, que vai trazer outras características deste ser, deste personagem que está montado nesse cavalo branco. Pode passar a tela, por favor. Versículo 16 diz: e na sua veste, e na veste, na sua coxa, tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, observe que já foi atribuído a Cristo vários títulos, né? Fiel, verdadeiro, aquele que julga, que peleja com justiça, a palavra de Deus, vários títulos. E agora mais 2 títulos aparecem aí: o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E qual é o significado desses 2 títulos? Jesus é o Rei que está acima de todos os reis. E Jesus é o Senhor que está acima de todos os senhores. Então, esses títulos, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, fala da grandeza, da soberania, da supremacia, daquele que está acima de tudo e de todos. Significa dizer que até mesmo os homens mais importantes do mundo, quer sejam reis, quer sejam ministros, quer sejam presidentes, quer sejam juízes, qualquer que seja a autoridade, o patamar da sua hierarquia, mas ele está subordinado ao senhorio de Cristo. Até mesmo Satanás, até mesmo os seres angelicais, até mesmo os demônios estão debaixo da autoridade de Cristo. O título de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores fala exatamente daquele que é superior a tudo e a todos, daquele que é soberano, daquele que dá ordens, mas não recebe ordens, daquele que manda e não é mandado, daquele que governa e controla todas as coisas, quer sejam anjos, quer sejam potestades, quer sejam principados, quer sejam os fenômenos da natureza, e não precisa nem falar nos seres humanos. Jesus é Senhor dos senhores, Ele é Rei dos reis. Se os homens quiserem ou não, se os homens acreditarem ou não, mas todos os demais seres, todas as demais criaturas estão subordinadas, estão abaixo da autoridade, do senhorio e da supremacia de Cristo. Este é o sentido desses títulos, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Inclusive, no próprio livro do Apocalipse, capítulo 17, versículo 14, diz: estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. Glória a Deus. Então, Cristo, ele é vencedor e vai vencer também aqueles que estiverem com ele. Pode passar o texto, por gentileza, versículo de número 17. Agora, João tem outra visão. João estava tendo uma visão de quê? De um cavalo
de um cavaleiro montado num cavalo branco e de vários cavalos montados, né, cavaleiros montados em cavalos que vinham descendo do céu. Mas agora ele tem uma outra visão. Ele diz: e vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus. Bem, primeiro, eu gostaria de lembrar aquilo que nós já dissemos. Às vezes eu concordo, eu confesso isso. Às vezes nós somos repetitivos em determinados pontos, que eu já falei em programas anteriores, mas eu sinto a necessidade de repetir, porque se caso alguém não esteja acompanhando os programas anteriores e começou a assistir hoje, por exemplo, ou não acompanhou a sequência dos programas anteriores, para que a pessoa entenda. Que ocasião é essa que Cristo vem? Eu já disse, não é o arrebatamento, que ocorre antes da grande tribulação. É a vinda de Jesus em glória. A ocasião que Jesus vem para pôr fim ao governo do anticristo. Jesus vem para livrar o povo judeu da batalha do Armagedon, julgar as nações, prender Satanás e implantar o reino milenial. Então, este anjo que está no sol agora, ele começa a regimentar as aves para comer as carnes dos homens, a participar de uma ceia. Esta ceia, do versículo de número 17, não é a ceia das bodas do Cordeiro, não, é outra ceia. Agora é uma ceia no sentido de as aves serem convocadas para comer as carnes dos reis e dos soldados que estiverem na terra nesse período, nessa ocasião, na batalha do Armagedon. Abre novamente a tela, por gentileza. Abre a tela, por gentileza. Por favor. Isso, versículo 17. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo: ele chamou a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus. Ou seja, as aves dos céus, os abutres agora, pode trazer a tela, estão sendo convocados para um grande banquete, para uma grande ceia. Por quê? Porque Jesus vem sobre as nuvens do céu com poder e grande glória, e ele vai exercer juízo, ele vai exercer julgamento na terra. 2 dos personagens que estiverem na terra serão lançados vivos no lago de fogo, mas aquelas nações confederadas, aqueles exércitos que estiverem pelejando contra Israel, Jesus vai castigá-los, vai puni-los, vai matar, vai tirar a sua vida. Só que depois disso vem um milênio. Então, para que essas aves? Isso aí é do sentido literal. Essas aves vêm para comer as carnes dos homens, para limpar a terra para a implantação do milênio. Veja o que diz o versículo 18, pode observar. O versículo 18, pode passar. Diz assim: para que o anjo convocou as aves dos céus? Aí diz: para que comais a carne dos reis e dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. Ou seja, é a ocasião que Jesus vem para exercer juízo, para exercer julgamento, para punir, para castigar aquelas nações que estiverem prestes a destruir a nação de Israel. Eu gostaria de ler aqui vários textos que confirmam, que comprovam o que estamos dizendo. Vamos ler primeiro Mateus capítulo 24, versículo de número 8. Se você é um telespectador assíduo, se você é um daqueles alunos que não perde uma aula, você vai lembrar do que eu já disse aqui em programas anteriores. No capítulo 24, Jesus começa a descrever sobre os sinais que ocorreriam na terra antes da sua vinda. Depois ele fala sobre a grande tribulação e depois ele fala sobre a sua vinda em glória. Que coisa interessante. Jesus fala da sua vinda no versículo 27, não arrebatamento, a vinda em glória. Veja que coisa interessante. Ele diz: porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Então não é arrebatamento aqui, é a vinda em glória, que será visível.
O relâmpago não é visível, concorda comigo? Você vê o clarão, o resplendor de luz na ocasião de um relâmpago? Aí ele está falando. Aí depois que Jesus fala, assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Aí ele diz, pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. E eu já expliquei isso aqui. Parece que está fora do contexto, parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Jesus fala da sua vinda, depois ele diz assim, onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. É simples. É porque nessa ocasião que ele vem para livrar Israel da batalha do Armagedon, ele vem também para castigar aqueles exércitos. Então essas águias aqui, a melhor tradução seria, ou é, os abutres, os urubus, essas aves que comem restos mortais. Essas aves serão convocadas pelo ser angelical, serão reunidas para vir à terra, comer a carne dos homens, para purificar a terra, porque não haverá tempo, condição de sepultar essas pessoas. Haverá muitas mortes, muitos corpos de soldados mortos, e não vai ter como sepultar todos os mortos. Então essas aves virão para comer as suas carnes, para limpar a terra, para a implantação do reino milenial. Lá no capítulo 17, versículo 37 do Evangelho escrito por Lucas, também traz uma expressão semelhante. 17, versículo 37 do Evangelho escrito por Lucas. E respondendo, disse-lhe, onde, Senhor? Ele disse, onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Então, volta ao texto mais uma vez do versículo 18. Observe, para que com mais? Então, o anjo está convocando as aves do céu, para quê? Para comer a carne dos reis, dos tribunos, dos fortes. Que coisa interessante. O texto começa falando das autoridades. Como que diz assim, olha, ele pode ser rei, ele pode ser tribuno, ele pode ser um governante, mas ele não vai escapar do juízo de Cristo. Se está aliado ao anticristo, se está fazendo guerra a Israel, vai ser punido, vai ser castigado. Aí fala também a carne dos cavalos e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. Então, Cristo vem para quê? Para exercer juízo, para exercer julgamento, para castigar os exércitos das nações confederadas que estiverem pelejando contra o povo judeu na batalha do Armagedon. Traz a tela, por gentileza. Então, eu vou ler aqui alguns textos bíblicos que nos apontam, que nos falam sobre esta batalha do Armagedon. Mas eu quero lembrar que lá no YouTube, lá no playlist, se você quiser maiores informações, o que significa o Armagedon, onde está localizado o Armagedon, o que é a batalha do Armagedon, quando será, quais os propósitos, todas essas perguntas nós respondemos. Você pode ir lá no YouTube e você pode localizar esse programa que falamos sobre o Armagedon. Então, observe capítulo 16 do livro do Apocalipse, que nós já comentamos há algumas semanas atrás, capítulo 16, versículos 13, 14 e 16, que é exatamente a ocasião das 7 taças, ou dos 7 cálices da ira de Deus que estará sendo derramado sobre a terra. Então, Apocalipse capítulo 16, versículo 13 diz, e da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos semelhantes às rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Que coisa interessante. Os demônios saem, vão arregimentar os homens para a batalha, mas observe que o texto diz que a batalha é do Deus Todo-Poderoso. E nós vamos explicar sobre isso lá no programa que gravamos sobre a batalha do Armagedon, que havia um propósito demoníaco, havia um propósito do anticristo de destruir o povo judeu, a nação de Israel, mas é um propósito divino. É uma espécie de uma emboscada. É como se Deus deixasse que esses demônios fossem lá, esses espíritos malignos, arregimentasse os reis, os governantes das nações para vir pelejar contra Israel, porque isso era estratégico.
porque Cristo queria exercer juízo e julgamento. Por isso que o texto diz, para os congregar para a batalha, naquele dia, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Versículo 16 diz, e os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Eu já falei, é uma planície lá em Israel, um lugar estratégico, onde Josias guerreou nesse lugar, Débora e Baraque, o exército de Israel várias vezes batalhou ali. Em algumas ocasiões Israel foi vitorioso, em outras ocasiões Israel foi destruído. Também o profeta Zacarias fala sobre este lugar, sobre este evento, no capítulo 12, versículo de número 9, diz assim, e acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Então veja que é Deus que vai destruir as nações que vierem contra Jerusalém. No capítulo 14 do livro de Zacarias, versículos 1 a 4, diz, eis que vem o dia do Senhor. Eu já expliquei, mas eu vou explicar mais uma vez. O dia do Senhor é um dia de uma ação divina, não é de um evento único. Então o dia do Senhor pode referir-se ao arrebatamento, o dia do Senhor pode referir-se à grande tribulação, o dia do Senhor pode referir-se à vinda de Jesus em glória, o dia do Senhor pode referir-se a uma praga de gafanhotos, a um juízo imediato, depende do contexto. Mas eu posso dizer que, em suma, o dia do Senhor é um dia que Deus está agindo na história dos homens. Zacarias capítulo 14, versículo 1 diz, eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Os despojos de quem? Do povo judeu. O que é despojo? São as riquezas da guerra. Então, por exemplo, quando dois exércitos, desde os tempos bíblicos que era assim, quando dois exércitos se confrontavam, aquele exército vencedor que vencia a batalha trazia os despojos. Então os despojos eram o quê? Eram mulheres, eram crianças como escrava, eram armas, eram prata, ouro, riquezas, bens. Então, além desse exército vencer o exército inimigo, ele trazia os despojos. E esses despojos, depois, eles eram repartidos. Eles eram divididos entre os soldados do exército vencedor. Então, o texto diz de Zacarias capítulo 14, os teus despojos se repartirão no meio de ti. Ou seja, durante a grande tribulação, mais especificamente na batalha do Armagedon, os soldados que invadiram o povo judeu, a nação de Israel, o que é que vai fazer? Vai roubar a sua prata, seu ouro, né? Vai roubar os seus bens. Versículo 2, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. Veja que é Deus que vai arregimentar. Observe algo interessante. São os seres demoníacos, conforme lemos no capítulo 16, versículo 13, os demônios que vai sair da boca do dragão, do anticristo, do falso profeta, que vai arregimentar as nações para a guerra. Mas é Deus que está criando também uma estratégia de guerra para destruir essas nações. Versículo 2, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada, Jerusalém, as casas serão saqueadas, as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. Então observe que nessa ocasião, muitos judeus vão se espalhar, muitos judeus serão mortos. Versículo 3, e o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou no dia da batalha. Então é Jesus quem desce para socorrer o seu povo. Versículo 4, e naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras. Então eu posso dizer que nesta ocasião que Cristo vem, que de uma forma simbólica ele está representado como aquele soberano, rei dos reis, senhor dos senhores, montado em um cavalo branco, ele vem com esse objetivo, de lançar o anticristo e o falso profeta no lago de fogo, e ele vem com esse objetivo de livrar o povo judeu da destruição nesta batalha do Armagedon. Voltemos ao texto, versículo de número 18.
para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes, que estarão onde? Estarão nessa batalha do Armagedon. Pode passar o texto, versículo 19 agora. Diz, e vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo e ao seu exército. Por favor, deixe essa tela aí alguns minutos. Então, a besta que está aí à sua direita, com 7 cabeças e 10 chifres, está se referindo ao anticristo, ao líder político. Aí ele disse, e vi a besta e os reis da terra. Então, aí abaixo você vê aí como que João tendo esta visão aí, desta planície lá em Israel, desta batalha, desse lugar chamado Armagedon, Vale de Megido, ou Vale de Jezreel. Aí, João diz, eu vi a besta, eu vi os reis da terra e os seus exércitos reunidos. Então, lá embaixo, os exércitos reunidos. Que coisa interessante. Para quê? Para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo e ao seu exército. Traz a tela, por gentileza. Como agora eu vou explicar esse texto? Porque eu estava dizendo que a guerra era contra o povo judeu. A guerra era contra a nação de Israel. E o texto agora está dizendo que a besta e os reis da terra querem fazer guerra àquele que está montado no cavalo. Professor, como explicar isso? É simples. É como se aqui está a nação de Israel, aqui está o povo judeu, aqui está travando-se a batalha do Armagedon e os mísseis das nações estão apontados para cá. As bombas estão apontadas para cá. Os tanques de guerra estão apontados para cá, para destruir o povo judeu, para destruir a nação de Israel. Mas, de repente, um clarão no céu. Observe que essa vinda de Jesus, essa segunda fase, ela é comparada como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente. Esta segunda fase da segunda vinda de Cristo diz que todo olho verá. Mas como pode? Como é que todo olho verá? Simples. Quem estiver lá em Israel, quem estiver naquela região, lá do Oriente Médio, vai ver com os seus próprios olhos. Vai ver Cristo descendo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E claro, como estará sendo travada a batalha do Armagedon lá em Israel, haverá com certeza equipes de jornalismo, de reportagem do mundo inteiro. Haverá pessoas que estarão transmitindo para outras nações aquela guerra. Então, aqueles que estiverem do outro... Vamos pensar no Brasil? Vamos pensar. Quem está aqui no Brasil, por exemplo, não vai ver Cristo descendo. Não dá para ver com os seus olhos físicos naturais. Mas vai ver através de quê? Dos meios de comunicação. Então, aqui estão, a forma que nós estamos entendendo o texto, nós estamos tentando explicar. Então, os mísseis, as bombas, os tanques de guerra, o objetivo é aqui, Jerusalém, Israel. Mas, de repente, aparece esse clarão, que é como um relâmpago, que sai do Oriente, que se mostra até o Ocidente. E agora vem Cristo descendo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. O que é de se esperar agora é como se os mísseis que estavam apontados para Jerusalém fossem apontados para o alto agora. É como se as bombas, as armas que estavam apontadas para o povo judeu apontassem agora para Cristo. E agora eu torno a ilustrar mais uma vez como ocorria no passado. Eu já disse isso aqui e eu vou repetir. Quando duas nações estavam em guerra, que um exército estava perdendo a batalha, ele mandava um mensageiro pedir ajuda. E quando este exército menos esperava, esse que estava vencendo, vinha uma emboscada, vinha outro exército para destruir. E agora este exército que estava vencendo, parava essa luta aqui para guerrear contra o exército que vinha ao socorro desta nação que estava perdendo. Eu não sei se você está me compreendendo. Mas assim, então, agora o alvo, que era Jerusalém, que era o povo judeu, agora o alvo é quem? É Cristo. É como se os mísseis, é como se as bombas fossem apontadas para o alto. À medida que Cristo vem descendo, as bombas e os mísseis subissem agora. Mas é claro que eu já falei aqui. Como é que Jesus vem? Com poder e grande glória.
Como é que Jesus vem? Ele não vem mais naquele corpo físico fragilizado como veio a primeira vez, que cuspiram, que esbofetearam, que cravaram-lhe lá na cruz os pés e as mãos, que colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça, que chicotearam as suas costas. Não, ele vem agora com poder e grande glória. Ele não vem mais naquele corpo mortal, né? Naquele corpo fragilizado fisicamente, eu me refiro, mas ele vem agora sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Abre o texto mais uma vez, versículo 19. E vi a besta, ou seja, o anticristo, e os reis da terra, ou seja, aqueles reis que estão apoiando o anticristo, e os seus exércitos reunidos, os soldados, para quê? Fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo e ao seu exército. Pode passar, versículo 20. Aí diz, e a besta foi presa, e com ela o falso profeta. Quem é a besta, professor? A besta é o anticristo, é um homem, é um líder político. E com ela o falso profeta. Quem é o falso profeta? O líder religioso. Que diante dela, quem? Diante da besta. Fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Aí diz, estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. Então, observe que coisa interessante. Nas próximas semanas, nós vamos estudar o capítulo 20. E nós vamos estudar os versículos 11 a 15 e vamos explicar sobre isso, que esse lago de fogo não é o Sheol, não é o Hades e não é o lugar dos mortos. Esse lago de fogo é o lugar de sofrimento eterno. É desse lugar que Jesus disse que o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E serão lançados no lago de fogo Satanás, os anjos caídos, os incrédulos e os pecadores, depois do juízo final. Capítulo 20, versículos 11 a 15 do livro do Apocalipse. Nós vamos estudar nas próximas semanas. Mas esses dois personagens, que foram instrumentos de Satanás, o líder político e o falso profeta, serão lançados vivos no ardente lago de fogo. É como se Cristo descesse sobre as nuvens do céu e viesse para destruir aqueles exércitos, viesse para destruir aqueles que estavam pelejando contra o povo judeu, mas para esses dois, o tratamento deles foi diferenciado. É como se Cristo dissesse assim, esses dois eu não vou matá-los. Eu não vou fazer com que as aves comam as suas carnes. Eu vou lançá-los vivos no ardente lago de fogo. E o texto deixa isso bem claro. Volta o texto mais uma vez, versículo de número 20. Diz, e a besta, que é o anticristo, foi presa, e com ela o falso profeta, o líder religioso, que diante dela, ou seja, diante do anticristo, fizeram sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois homens, esses dois personagens, foram lançados vivos no ardente lago de fogo. Isso me faz lembrar o que está lá na segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 2, o versículo de número 8, segunda aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8, diz, e então será revelado o iníquo aqui é o homem da iniquidade, é o filho da perdição, é o anticristo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então, na sua vinda, vai lançá-los lá no lago de fogo. Finalmente, o último versículo do capítulo 19, que é o versículo de número 21. Pode abrir a tela, por gentileza. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava assentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Então, observe que o texto deixa bem claro isso, que somente esses dois, o anticristo e o falso profeta, é que foram lançados vivos no ardente lago de fogo. Mas que os demais, com certeza, aqueles soldados, aqueles exércitos das nações confederadas, aqueles que estavam pelejando, estavam guerreando
contra o povo judeu e contra a nação de Israel, o texto deixa bem claro que eles foram mortos, mas mortos como? Com a espada que saía da sua boca, ou saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. Então é bom lembrar isso. Não houve a necessidade de Jesus, por exemplo, desembainhar a sua espada. Não houve a necessidade de Jesus, ele estar guerreando, lutando como um soldado. Não, bastou ele falar e executar o juízo sobre aqueles que estavam pelejando contra o povo judeu. E todas as aves se fartaram das suas carnes, como nós já lemos, como nós já citamos em textos anteriores, não é? Lá em Mateus capítulo de número 24, versículo 28, lá em Lucas capítulo 13, versículo 37, que deixa bem claro que nessa ocasião que Jesus vier na segunda fase da sua segunda vinda, na ocasião que Jesus vier para pôr fim ao governo do anticristo, para livrar o povo judeu da batalha do Armagedon, para lançar o anticristo e o falso profeta lá no lago de fogo, e ele vem também para exercer, para executar juízo sobre estas nações que estavam pelejando contra o povo judeu. E é aí que nós vamos perceber que haverá a implantação do reino milenial, que é o nosso próximo tema, que nós não vamos falar hoje, né? Mas você pode conferir na sua Bíblia, no capítulo 20, versículos 1 a 6, que é exatamente o registro, ou eu posso dizer assim, a descrição daquilo que será o que nós chamamos do reinado milenial de Cristo. Então nós vamos perceber esta sequência, depois da vinda de Jesus em glória, depois que Jesus lança o anticristo e o falso profeta no lago de fogo, o que é que ele faz? Um anjo forte prende a Satanás e Cristo agora implanta o seu reino milenial, reino este que será implantado, será estabelecido aqui na terra e que terá a duração de 1000 anos.